Olá pessoal, tudo bem com vocês aí em casa? Aqui um pouquinho de frio, Curitiba sempre foi assim, né? De manhã aquele friozão enorme, de noite um friozão, mas à tarde fica bem gostoso o clima. E é nesse clima que nós estamos aqui falando de assuntos bem pertinentes para que você aí de casa possa assistir Maturidade muito bem sentadinho, tomando o seu chimarrão, o seu cafezinho, e é para isso que nós estamos passando a tarde com você, tá bom? E hoje eu vou trazer aqui um assunto até difícil da gente falar, sabia? Porque é uma pessoa que fica sempre atrás do nosso trabalho. Eu digo do nosso porque vocês sabem, eu tenho uma casa de repouso. Hoje nós vamos falar exatamente disso, da cuidadora, do cuidador. E para isso eu trouxe o Bruno Barreira para que ele fale um pouco. Ele tem uma empresa, ele vai falar sobre isso e nós vamos entender para que a cuidadora e o cuidador serve no momento de dificuldade aí do seu querido pai, mãe, e a gente precisa de ter uma ajuda. E é para isso que o Bruno veio, né, Bruno? É isso aí. Tudo bem com você? Tudo jóia. Obrigada por estar aqui participando do nosso programa, que é um programa que vai para todo o Paraná, vai para lá para frente, Argentina e o Japão. Sabia disso? Poxa, não sabia, que bacana. Então, que bom. Bruno, qual é a importância do seu trabalho? O cuidador, né, que é o assunto, né, o grande tema aqui de hoje, ele tem uma importância bastante grande no lar, né? E também, não só no lar, mas Sim. também nos hospitais, né? Em cujos eles fazem o acompanhamento dos idosos. Mas o cuidador, fundamentalmente, ele é o elo, né? De ligação entre a família e o idoso e até mesmo os profissionais de saúde, né? Eles têm uma importância bastante grande na saúde como um todo ali do idoso. Então, eles podem dar um apoio emocional muito grande, favorecer o bem-estar físico e emocional do mesmo, né? Você falou uma coisa aí, o elo entre as famílias, né? Mas, primeiramente, a gente sabe que o cuidador precisa ser profissional. Qual é o curso, o que você pede para essa pessoa, que é cuidador, para entrar na sua empresa? Para entrar na empresa, a gente faz um cadastro e a gente pede uma série de dados, né? As documentações normais, mas também a gente não trabalha com pessoas que não sejam profissionais habilitados. Tem que ter o curso de cuidador. Tem que ter o curso de cuidador, tem que ser Certo. certificado, né? Existem muitas pessoas que têm até uma certa experiência com cuidados ao idoso, que cuidaram de um familiar, cuidaram do avô, da avó, do pai, da mãe. Só que a gente busca sempre aperfeiçoar o trabalho, né? Sim, trazer tem que ter, um trabalho, né, com bastante qualidade, né, Lúcia? Então, a gente sempre procura trabalhar somente com profissionais certificados, porque precisa ter um conhecimento técnico da área, né? Pelo menos o mínimo, né? Que não O dá para você mínimo. deixar uma pessoa que precisa de um tratamento com uma pessoa que não tem um curso, né? Com certeza, tem toda a razão. Mas isso é ótimo, tem que realmente se preocupar. Eu acho que de todos os cursos que um cuidador possa ter, existe um que eu falo sempre: o dom que Deus te deu. Porque precisa, né? Precisa, porque a atuação precisa ser feita com bastante paciência, respeito. É difícil trabalhar numa área quando você não tem o dom para isso, né? Verdade. Não basta somente treinamento muitas vezes, né? O treinamento é fundamental, mas é muito importante você querer A trabalhar, capacitação, né? É aquilo que realmente precisa ter. Com né? certeza. Tanto a empresa tem que dar, como o próprio cuidador tem que receber de algum curso que ele venha fazer. Mas o dom de Deus, eu acho que cuidar de um idoso, gente, é um peso muito grande. Uma responsabilidade. É uma responsabilidade, né? É uma vida. Então, tanto você que está lá esperando que seu cuidador cumpra com o papel dele, né? Assim como na casa de repouso também, sabe? Claro. É difícil aí a gente preparar todo esse terreno, né, Bruno? Claro, com certeza. Também fazer a gestão não é muito fácil, né? Não é.
Que habilidades e atitudes são essenciais para que você deseja que esse cuidador tenha? Olha, ele precisa ter, claro, como a gente comentou, a capacidade técnica para isso, né? Então, saber administrar corretamente as medicações que já foram previamente prescritas, fazer tomar conta do ambiente que o idoso convive para poder evitar certos riscos de queda, por exemplo. Ele precisa ser paciente, respeitoso, trabalhar com muita empatia. É verdade. Né? Que é um público que, mais do que qualquer outro, talvez exija isso, né? E a exigência desse público, do idoso que nós estamos falando, é uma coisa que não pode haver falta, né? Nem falha. Você tem que estar ali cumprindo com o seu papel. Sim, eu acho que talvez até a importância, eu sempre acabo falando isso, né, para os clientes, para a família dos idosos que nos contratam, é muito importante ter uma empresa por trás, é muito importante para você poder, caso tenha algum problema, poder fazer essa substituição de forma adequada, né? Sempre dar respaldo para a família, né, e para o idoso, claro. Não deixar eles desamparados, né? Sempre. Você falou uma coisa aí interessante. Se esse cuidador que vai até o lar ou vai até o hospital, que foi contratado para que faça o plantão, sempre é 12 por 36 ou tem alguém que só quer para levar o idoso para fazer um exame e retornar? Essa é uma boa pergunta. Tem muitas famílias que têm essa dúvida e sempre questionam, né? A escala, ela tem uma carga horária mínima, né? Então a gente começa a trabalhar a partir de 6, 8 horas de plantão, e aí a gente adapta a escala conforme a necessidade de cada família, de cada cliente. A gente faz até 24 horas sequenciais, né? Ininterruptas. Sim. E a partir daí a gente sempre faz, mesmo que seja uma escala de 24 horas, 7 dias por semana, a gente procura sempre fazer as trocas de profissionais para que todos estejam descansados e né? Atentos ao trabalho, não perderem essa atenção, né? Entendi, não perder a qualidade. Mas e aquele que só quer, olha, Bruno, eu preciso de uma cuidadora que leve a minha mãe para fazer um exame? Nós também realizamos esse tipo de trabalho. Fazemos o acompanhamento até clínicas e hospitais para fazer exames, consultas médicas, né? Às vezes, claro, quando o cuidador já está com o idoso no lar, ele sempre vai acompanhar o idoso aonde for, para um passeio ou para algum compromisso desse tipo. Mas também somos contratados somente para isso. É importante que tem bastante casos assim, porque normalmente nem todo mundo naquele horário pode sair do seu emprego, pode sair, né? Para levar o seu idoso até o médico ou até mesmo fazer um passeio. Perfeito. Né? Exato. Levar para um cinema, comprar uma roupa, deixar o idoso mais fortalecido no acompanhamento. Perfeito. Que às vezes eles podem sair, liga lá, fala, me traz um carro, vem o carro, pega, vai passear. Mas tendo um cuidador já ajuda, tendo uma companhia já ajuda. Claro, a companhia é bastante importante. Eu acho que agrega bastante ao idoso, né? Sim. Como você mesmo citou, muitas vezes a família não pode estar ao lado por compromisso de trabalho, por exemplo, né? Então, o idoso está sempre fazendo esse acompanhamento, atendendo as necessidades de acordo, né? Com que seja Tem pessoas que pensam assim, meu idoso, imagina que eu vou abandonar. Gente, isso não é abandono. Isso é uma necessidade hoje do nosso dia a dia, né? E tem aquele idoso que mora sozinho, não vamos esquecer. Sim. Aquele idoso que mora sozinho e que não tem realmente, não teve filho, eu tenho um monte de pessoas que... Maria Lúcia, eu não tenho filhos, eu só tenho sobrinhos, como é que eu faço para ir para sua casa? Então a gente sabe que existe essa necessidade. Perfeito. Então esse pessoal também pode, Bruno, eu preciso de alguém aqui para me acompanhar, quero ir no cinema, quero jantar, quero fazer uma viagem, né? Claro, nós inclusive fazemos isso. Temos clientes idosos que têm uma boa independência e, como você citou, que não tiveram filhos, né? Já são viúvos, né?
e eles acabam muitas vezes precisando de alguns auxílios, da companhia em si e também de algum auxílio para uma tarefa ou outra. Então a gente acaba sendo inserido nesse cenário e temos clientes dessa forma também, como você colocou, né? Que moram sozinhos. E cada ano que passa, essa necessidade aumenta. Bastante. Né? Porque nem todo mundo quer vir para uma casa de repouso. É verdade. Né? Aí não chegou a hora ainda. Então espera ficar bem mais idoso para poder vir para uma casa de repouso. Isso aí é bacana, gente. Ter uma coisinha que você tá lá batendo, eu quero viajar, mas não posso, não tenho com quem ir. Olha aí, ó. Né? É importante Achou isso aí, a companhia. né? Achou a companhia. E quais são os principais sinais de que o idoso precisa de um cuidador? A gente está falando tudo muito adiantado, mas existe uma pessoa, por exemplo, que te liga e fala assim, meu pai precisa de um cuidador. Qual é a conversa que você tem com esse familiar para que ele realmente entenda que está na hora de chamar um cuidador? Certo, esse é um ponto importante. A gente procura observar alguns sinais de alerta, né? Então, por exemplo, no momento que o idoso começa a ter alguns esquecimentos, né? Alguns déficits de memória podem acontecer, ter dificuldade na execução de tarefas básicas do dia a dia, né? Nas suas atividades de vida diária, quando ele começa a apresentar quedas, né? Porque muitas vezes acaba ficando um pouco fisicamente debilitado e fica realmente, né? Então até, como a gente comentou, né? Cuidar do ambiente, né? Muito idoso. Nas casas dos idosos normalmente tem muito tapete, sim, que oferece algum, né, determinado risco, enfim. Então alguns sinais desses, por exemplo, são sinais de alerta para a família introduzir um cuidador, né? Sim. Na vida do idoso. Existe uma pergunta aqui que eu achei até engraçado, mas eu preciso fazer porque sempre me fazem. Como que o cuidador deve lidar com a resistência do idoso? Aquele que acha que não precisa de ninguém para ver o banho, aquele que acha que não põe a mão em mim e às vezes fica até irritado, nervoso, né? Sim. Como é que é isso? O idoso, ele passou uma vida toda sendo muito independente. Sim, né? Nós, né? Somos independentes. Claro, a gente só aumentou um pouco a idade, né? Então, a cabeça, por exemplo, a mente, a cognição, às vezes continua muito boa, sim, mas até às vezes o físico está um pouco debilitado. Exato. E é difícil de compreender que em algumas tarefas ele precisa de uma assistência. É claro que o cuidador sempre procura assisti-lo, mas incentivando a independência dele. Claro. Mas ele pode precisar de uma ajuda em uma tarefa ou outra, né? Então, a gente sempre orienta os cuidadores, e claro que eles também, muitos têm bastante experiência, então a gente sempre orienta a lidar com muita empatia, com muito respeito, conversar bastante, né? Eu acho que respeito e paciência sempre são essenciais, tem que ter, né? E conversando, né? Como a gente fala, sempre se entende. Quase tudo, né? se entende. Quase tudo se entende. Quase tudo. É verdade. Eu fiz essa pergunta até rindo, por quê? Deixa eu contar. Existem alguns idosos que batem no cuidador. Tem. Ficam Acontece. tão irritados que não querem que eles assistam o banho, né? Só que daí eles também não gostam de tomar banho. E essa resistência não é só pro idoso não, hein? Eu sei de gente mais nova que também não gosta de tomar banho. E aí vai precisar de um cuidador para dar o banho. Olha. Como é que existe. o teu cuidador chega e comenta, olha, a Maria Lúcia lá não quer tomar banho e Sim. ela me agrediu. Como é que o cuidador recebe isso e passa para você? Ele sempre acaba... Claro que depende muito da experiência de cada profissional, né? Tem sempre profissionais que lidam melhor com essa situação do que outros, né? Mas a gente sempre orienta a nos procurar, passar todas essas informações, porque são muito importantes. Sim. E muitas vezes, somente conversar com o idoso, muitas vezes não resolve. Então a gente entra em contato com a família, médico, né? Com médicos, a gente
pede para a família intervir também, né? Conversar com o idoso, porque muitas vezes eles atendem e acatam o que o familiar traz para eles, né? Depois de uma conversa bastante franca, com muita delicadeza, né? Empatia, afetividade, né? Que são bastante importantes para o idoso poder entender que ele está precisando de uma certa Na realidade, assistência. Bruno, a gente está conversando aqui sobre um dia a dia do idoso, da família. Sim. E às vezes a família não consegue coordenar tudo isso, porque o idoso precisa de uma medicação, né? Precisa de um neurologista, Perfeito. de um médico que realmente reconheça que aquele idoso está com um problema sério, né? Então, quem sabe com a medicação ele fica melhorzinho, Sim. ou então é uma infecção urinária, uma infecção por um outro problema. Gente, existem várias formas de um idoso estar irritado. E estar irritado não é porque ele não está entendendo, ou porque ele não gosta, ou porque ele quer fazer alguma coisa que não dá para fazer e a família fica preocupada. É porque realmente ele está com alguma infecção, algum problema que é necessário olhar com outro olhar. Perfeitamente. E o cuidador tem esse olhar, né? Então o cuidador, quando vê que essa pessoa está muito irritada, muito nervosa, cheia de dengos, às vezes, por não querer fazer alguma coisa, pode ter certeza. Ou é uma medicação que está fazendo mal para ele, ou é a falta de medicação por estar com algum problema aí, principalmente uma infecção urinária, né, que muitos idosos têm repetidos. Sim. Isso faz com que o idoso fique, sim, bastante irritado. É verdade. Né? Muitas vezes uma infecção urinária, Sim. ou até mesmo pulmonar, que são as mais comuns, né, que a gente observa, muitas vezes ela pode causar confusão mental no idoso, né? E ele fica irritado, né? E aí acaba parte para cima reagindo. mesmo. Se não tiver um cuidador Sim. que tenha uma base, que tenha um conhecimento de como ele vai lidar com isso, realmente o cuidador perde. Sim. O idoso vai ganhar, né? E Vai aí acontecer. a coisa começa a mudar de figura. É verdade. Muitas pessoas perguntam assim, mas o seu cuidador faz isso, faz aquilo. Você acha que a família hoje reconhece, não o valor, não é disso que a gente vai falar, mas reconhece o trabalho do cuidador, porque é uma coisa difícil? Muito difícil. É um trabalho bastante difícil, né? E, na minha opinião, o reconhecimento ainda é insuficiente. Claro, muitas famílias reconhecem o trabalho, são muito gratas, né? Mas Sim. acho que ainda, de uma forma geral, ainda é bastante insuficiente, dada a importância que o cuidador tem, né? Hoje Claro. nos lares, no acompanhamento hospitalar, enfim, de uma forma geral, todo esse trabalho que a gente está citando aqui, né? E eu acho que ainda, infelizmente, é insuficiente. Mas será que não é falta de que a gente fale mais sobre isso? Pode ser. Eu acredito que muito vai passar pela comunicação, né? O desconhecido O também, né? Ter uma desconhecido, pessoa claro. estranha, né? Em Sim. casa, mandando, falando. Claro. É difícil isso. O reconhecimento, talvez, lá na frente vai existir, existe, porque é necessário hoje ter um acompanhamento, ter uma cuidadora, ter um cuidador, porque é necessário, gente, é necessário. E muitas vezes a família não está entendendo também a doença do idoso, Sim, a necessidade que o idoso precisa. sim. Então, ambas as partes. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Perfeito, concordo Né? com você. Tanto é que a sua agência já é uma agência para cuidador de idosos. Sim, E está vendo que está sendo procurado. sim. Qual é a quantidade em porcentagem, assim, de 100? Qual é a porcentagem que te procura? Olha, a gente tem uma procura bastante grande. Todo dia, para ser bem honesto, todos Sim. os dias tem procuras pelo trabalho, pela assistência do idoso, pelo menos na nossa empresa, né? E diariamente a gente acaba conversando, tentando auxiliar a família a entender esse momento, né? Que existem muitas dúvidas, e você colocou muito bem aqui em várias perguntas, né?
justamente o como introduzir, o quando introduzir essa assistência, o como ela é feita, quantas horas, né, de assistência, de trabalho, como é que funciona isso, são várias dúvidas, né? E como você falou, colocar uma pessoa que você não conhece dentro da sua casa para conviver com você, com sua família, não é? É uma responsabilidade muito grande. Mas hoje em dia, e cada vez mais eu acredito, porque a nossa população tem envelhecido mais, envelhecido melhor, né? A nossa pirâmide etária está se alterando no Brasil já de anos para cá. E cada vez mais pessoas vivendo com qualidade, né, com bastante, atingindo idades superiores, com uma expectativa de vida maior. Então, cada vez mais se faz necessário esse trabalho, essa assistência. E realmente todos os dias a gente tem bastante busca. procura. Tem muitas. Eu lembro que há alguns anos atrás, eu tenho há 17 anos casa de repouso. Eu lembro que alguns anos atrás, Bruno, a pessoa chegava aqui e dizia assim: mas vocês vão cuidar do meu pai direitinho? Mas vocês vão... Olha, ele não gosta de tomar banho, ele precisa tomar banho, né? Então até a gente conhecer e ver... Hoje é diferente a pergunta. Olha, eu tenho certeza que você vai cuidar bem do meu pai é excelente pessoa, tá? Só precisa de uma ajuda, assim. E a gente vai conversando. Eu acho que o entender lá de casa, né? Aquela pessoa que fala assim, não, eu não tenho coragem de colocar o meu pai numa casa de repouso. Ok, né? Hoje você precisa conhecer um lar onde o idoso deve morar, onde tem cuidadores maravilhosos, da mesma forma do Bruno. Hoje o Bruno tem uma agência, né? Onde essas pessoas procuram o Bruno para que faça ou uma visita hospitalar, né? Uma ajuda hospitalar, porque no hospital hoje é diferente. Não é como antigamente que você ia para o hospital e a enfermeira, a técnica, cuidava de você 24 horas. Hoje em dia existe uma garantia pelo Estatuto do Idoso que ele precisa de um acompanhamento do idoso nos hospitais. Falou bem. É um direito dele. É um direito. Né? Garantido por lei. Exatamente o que o Bruno falou agora é muito certo. Aquele hospital que fala que o cuidador o idoso vai ficar sozinho, não pode. Pode dizer assim, ó, no Estatuto do Idoso, ele não pode ficar sozinho. Sim. E aí, aonde entra o Bruno com o cuidador dele. Muitas vezes o familiar quer estar presente e não pode, por conta do trabalho, compromisso de trabalho, tem a sua família também, filhos, etc. E às vezes são idosos também. Também, muitas vezes. Um idoso cuidando de outro idoso, né? É verdade, muitas vezes. Bruno, esse nosso trabalho, eu digo nosso, porque nós temos uma capacidade de ver muito além. Nosso país está envelhecendo, como você mesmo disse, a gente sempre fala aqui no programa. As pessoas ainda não estão acreditando. É verdade. Né? Os serviços estão ficando mais caros. A gente também não pode negar isso. Sim. Por quê? Porque a necessidade, a busca está sendo maior. Sim. Hoje os meus filhos têm poucos filhos. É verdade. Quem daqui a pouco vai cuidar de quem está idoso? Já fizeram essa pergunta? Como é que vai ficar você aí? Então tem que ter mais Brunos, né? Para cuidar, tem que ter mais lares que cuidam de idosos. E o que levou você a ter essa agência? Eu diria que foi enxergar a oportunidade. Eu sou um profissional de saúde e já atendo em domicílio há 20 anos. Eu sou fisioterapeuta também. Sim. Então, eu conheci muitos profissionais cuidadores, muitos profissionais da área da enfermagem. Então, eu enxerguei uma oportunidade e acabei, por conta da veia empreendedora, acabei abrindo a empresa. A gente já tem mais de 10 anos no mercado. Inicialmente, eu não comecei com uma equipe de cuidadores. Eu tinha outros profissionais de saúde prestando serviço pela empresa e eu fui introduzir os cuidadores a partir de 2015. Entendi. Então, porque a demanda cresceu muito. E está crescendo, né? Cada vez mais, né, Lúcia? Cada vez mais. E o que você diria para o povo lá de casa
te encontrar um lar para um idoso? Qual é o verdadeiro trabalho que envolve tudo isso que você falou? Eu acredito que a gente vê, como a gente tem comentado aqui, o tamanho da necessidade disso. E eu acho que a grande importância é a gente poder enxergar no dia a dia, né, a evolução no vínculo, a afetividade esse vínculo afetivo que se forma entre o cuidador e o idoso, Sim. com a família que ele está convivendo também. Enxergar cada vez mais o idoso se sentir melhor, ter o famoso bem-estar, né? Tanto físico quanto emocional. Claro. Né? Então é muito importante eu acho que aquele combustível que faz a gente cada vez querer trabalhar mais e melhor é enxergar essa evolução, enxergar o bem-estar do idoso, né? Perfeito. E eu prometo que eu vou trabalhar com você também, porque às vezes muito das minhas famílias aqui precisa de um acompanhamento. E com certeza a gente vai te procurar. Que bacana, achei importante, gostei muito do que você fala. E nós também precisamos ter um comprometimento da realidade, né? O que é um cuidador. E você aí de casa deve ter ouvido muito bem o que o Bruno está falando. Eu te agradeço demais, Bruno, pelo nosso tempo aqui, que foi maravilhoso. E você aí de casa que precisa de um cuidador ou de uma casa de repouso, pode nos procurar. Eu agradeço a oportunidade que você me permitiu ter aqui. Claro, fiquem à vontade, estamos à disposição. Ótimo. E é isso. O Bruno veio e falou perfeitamente tudo o que nós precisávamos. Mas eu preciso falar mais alguma coisa aqui. Nós sabemos que o nosso programa vai para um monte de gente. Tem uma senhora chamada Sônia Faria, lá de Londrina. Ela mandou um e-mail para a Rede TV Paraná, agradecendo e assistindo bastante o nosso programa, resolveu fazer esse e-mail para a Rede TV Paraná. Gente, muito obrigada. Obrigada, dona Sônia. Eu espero que a senhora goste sempre do nosso programa. E tem mais uma coisa. Quando quiser ouvir um programa diferente, com uma pessoa diferente, manda para mim. Eu prometo que vou fazer o teu pedido. Muito obrigada, pessoal. E até o próximo programa.